Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Muito bem, imparáveis! Vamos lá, vamos entrando aí. Vocês estão ao vivo nesse exato momento. A gente está aqui no YouTube, tá também no Instagram ao vivo. Nossa ideia é te ajudar nessa reta final para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. No domingo passado, a gente teve a prova da PC Ceará, já inclusive conseguimos entender qual é o comportamento em direito administrativo da Banca FUNES. E, claro, nós temos como te entregar a prova do CBM Ceará, que vai acontecer no final de agosto, com o Último Tiro. Para quem não sabe, o Último Tiro é um programa de revisões finais por meio de flashcards e guias de consulta rápida e aulas no quadro também, seja quadro físico como esse, que eu gosto bastante, seja o quadro digital em que os professores vão sublinhando as palavras-chave. Você tem como receber de nós o nosso melhor dentro de um circuito do que importa para a prova. Esse é o Último Tiro e eu quero te convidar a compartilhar essa transmissão aí com o máximo de pessoas, tá? Sou Lucas Neto, já fui aprovado em mais de 10 concursos públicos federais, sou o professor mais seguido das redes sociais hoje no Norte e Nordeste do Brasil inteiro, para concursos públicos, claro, e quero te ajudar a passar no concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Ceará, e já vou te convidando aqui para você pegar o melhor combo do Brasil, que é o Último Tiro do CBM Ceará, junto da mega revisão de véspera MRV presencial, que vai acontecer em Fortaleza, no auditório da Universidade 7 de Setembro, Unicet, que fica lá na Luciano Carneiro, em Fortaleza, perto ali da Washington Soares, em frente ali o McDonald's da Washington Soares. Você consegue participar da maior revisão de véspera e ainda pegar esse material de Último Tiro, cara. Olha que coisa linda para você. Então vou deixar aqui um QR Code para que você possa encostar a câmera do seu celular agora e aproveitar essa chance de ouro, tá? Pegar o seu combo, a junção do Último Tiro do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, que é toda uma programação de aulas voltadas em revisão final para o concurso do CBM Ceará, para o cargo de soldado, né? Ainda pegar o ingresso presencial para a MRV, a mega revisão de véspera, a nossa famosa MRV, em que a gente realmente bisura, entrega, né? A gente, inclusive, tem muitos bons resultados das últimas MRVs. Se você for no nosso Instagram, vai ver lá vários posts que mostram em carrosséis que nós entregamos muito, mas muito mesmo, na última vez que fizemos MRV, que foi agora no sábado passado, tá? A gente fez a MRV em Fortaleza para a PCCE, fizemos também a MRV para a Polícia Militar do Ceará. Possivelmente você que está aqui já participou de algum desses movimentos de véspera, já conhece como é a qualidade de Último Tiro, então, cara, esse combo é para você. É por isso que eu estou insistentemente dizendo,
pega esse combo que está aparecendo aqui, usa esse cupom aqui, ó, né? Usa agora esse negócio aqui e aproveita essa chance que Deus está te entregando de pegar tanto o último tiro do CBM Ceará quanto a MRV. Garanto que é para você, tá? Agora nós vamos começar a nossa revisão com base naquilo que pode cair em direito administrativo para a prova de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Lembrando que tudo que está nos seus flashcards que você dentro do último tiro recebe e que está nesse quadro é o que vai ser a minha aposta, tá? Hoje eu vou fazer uma aula de flash. Na próxima semana eu vou fazer uma aula Aliás, hoje eu vou fazer uma aula de quadro. Na próxima semana eu vou fazer uma aula só marcando flashcards de direito administrativo, tá? Então aproveite, porque o que você vai receber agora é o verdadeiro ouro em pó para você passar no concurso de soldado do CBM Ceará, tá bom? Compartilha, bora pra cima, bora começar. Ó, eu tô aqui para te entregar tudo, absolutamente tudo o que tu precisa saber para a prova do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará em direito administrativo. Pode ter certeza que o que eu não falar aqui é porque não vai cair, mas o que eu falar, certamente, é o que estará na sua avaliação. Vou começar com a administração direta e a administração indireta. Você tem que entender que existe um instituto chamado centralização, onde se criam os entes políticos. Os entes políticos são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eles podem desconcentrar o poder e formar os órgãos públicos. Quando eu falo de desconcentrar, sublinha-se esse CO, que é criar órgãos. Quando eu falo desse CO, é criar órgãos. Então, o órgão público ele é criado por desconcentração de poder. Nós temos, então, junto a esses entes políticos, o regime jurídico único. Esses órgãos também podem receber instituto de regime jurídico único. É muito possível que a tua prova, eu já vou dizer que ela vai cobrar. Ela vai perguntar um tipo de órgão, tá? E vai perguntar, ela vai colocar, na verdade, um nome de um determinado dispositivo, instituição, para dizer se é um órgão público ou não, tá? Ela fez isso na PM Ceará, ela fez isso na PC Ceará, que foram as duas últimas provas organizadas pela FUNES. Então, como a banca do CBM Ceará também é a FUNES, você já pode esperar uma questão sobre órgão público, tá? Já vou aqui te dizendo, vai cair questão sobre órgão público. E ela vai perguntar sobre quem é da administração direta, tá? E aí você tem que ficar ligado na PM, na PC, no CBM, na PF, na PRF. Todos são da administração direta. O Ministério Público também está dentro de uma instituição permanente da administração direta. É interessantíssimo que você entenda que o órgão público ele não tem autonomia. Toda vida que eu falar de uma só pessoa jurídica envolvida, eu estou falando da administração direta, eu estou falando da desconcentração. Se tiver mais de uma pessoa jurídica envolvida, aí eu estou falando da administração indireta e eu estou falando, obviamente, das entidades administrativas, tá certo? Lembre-se sempre, quando eu falo dos órgãos públicos, eles não possuem poder decisório. Eu estou falando dos ministérios, das secretarias, dos setores, dos departamentos, dos tribunais de contas. Eles são exemplos claros de órgãos públicos. Existem órgãos independentes, autônomos, subalternos, existem vários órgãos. A minha configuração de atenção é para que você conheça os órgãos públicos, tá? Na descentralização, criar-se-ão as entidades. Eu lembro de CE, que é criar entidades. Aí eu tenho as entidades administrativas da administração indireta. Quais sejam? Fase, olha a regra fase. Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. As fundações públicas de direito público e as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Sociedades de economia mista e as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Exemplos de fundações públicas de direito público, a FUNAI. Exemplo de autarquia, INSS. Exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil e Petrobras. Exemplos de empresa pública, Caixa Econômica Federal e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios. É importante você entender sobre o artigo 37, inciso 19 da Constituição, sobre como é que cria uma autarquia. É a cara da UES isso, inclusive, a cara da FUNES. A autarquia ela é criada por lei específica. Criar é diferente de autorizar. Se é criar uma autarquia, ela é específica. Se é autorizar a instituição de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista ou de uma fundação, aí seria o quê? Uma lei específica também, mas não seria criar, seria autorizar. Então o verbo muda. Quando eu falo das fundações públicas de direito público, é a mesma coisa da autarquia. Quando eu falo das sociedades de economia mista e empresa pública e a sua criação, elas são criadas por cartório, ou seja, registro dos atos constitutivos em cartório.
mas elas são autorizadas por lei específica, tá? A autorização é diferente de criação. Só em palavra-chave, vamos lá. Quando eu falo de mais de uma pessoa jurídica, eu estou falando de entidades administrativas e da descentralização. Não existe subordinação entre entes e entidades. O que existe é o controle finalístico, supervisão ministerial ou tutela. São esses 3 nomes que você vai gravar para a prova do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, é regida pela CLT, os seus dirigentes são regidos por estatuto, não tem licitação como regra, mas não existe um processo simplificado de licitação dentro das empresas públicas e das sociedades de economia mista. O capital é 100% público, admitem qualquer forma societária admitida em direito. Caixa Econômica Federal e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos são grandes exemplos. Elas possuem várias autonomias, mas não têm autonomia política, porque a autonomia política está nas mãos apenas dos entes políticos. As sociedades de economia mista, só em palavras-chave, são pessoas jurídicas de direito privado, podem ser exploradoras de atividade econômica ou prestadoras de serviço público. O capital delas é misto, 51% do capital é público, 49% do capital é privado. Possuem autonomia, só não tem autonomia política. A licitação é diferenciada, ou seja, acontece um processo simplificado de licitação. A criação acontece por meio de cartório. Para que eu crie subsidiárias dessas entidades, precisa-se de uma autorização legislativa. A forma societária dessas sociedades de economia mista é apenas sociedade anônima. Banco do Brasil e Petrobras são exemplos de sociedade anônima, consequentemente exemplos de sociedades de economia mista. Os dirigentes das sociedades de economia mista têm estabilidade. O pessoal é regido pela CLT. Se elas forem prestadoras de serviços públicos, elas têm responsabilidade civil objetiva, tá bom? Isso tudo pode cair na sua prova, tá? É importante que você saiba muito sobre as agências reguladoras e as agências executivas, porque as agências reguladoras, elas vão fiscalizar, regulamentar, tem natureza especial, tem uma independência maior, tem o seu pessoal, principalmente os dirigentes, indicados pelo presidente da República com sabatina do Senado, existe um mandato fixo para os dirigentes e eles possuem uma certa estabilidade. A autarquia ela é criada por lei específica para atividades especializadas, tanto que ela é chamada de autarquia em regime especial. A perda do mandato dos dirigentes de uma autarquia em regime especial acontece por renúncia do dirigente, por sentença judicial transitada e julgado, por processo administrativo disciplinar ou até pelo término do seu mandato. As agências executivas realizam um contrato de gestão. Importante que você entenda que essa qualificação é dada para autarquias e fundações públicas, possuem mais autonomia gerencial, orçamentária e operacional. Existem metas de desempenho para a realização de suas atividades, metas de redução de atividades, de custos, redução de custos para buscar sua eficiência. São qualificadas por decreto. São as palavras-chave para contrato de gestão para agência executiva. Ainda sobre a agência executiva versus reguladora, eu fiz aqui essa matemática de subdivisão para que você não esqueça das principais características de uma e da outra. E é justamente o que pode aparecer na sua prova. Eu estou tentando explicar de forma muito moderada, já que tem muitos de vocês que têm uma certa dificuldade em direito administrativo. Comigo não, porque comigo você só vai aprender o que realmente tem que levar para a prova. O resto a gente dispensa. Quando a gente fala de agência reguladora, tem regime especial, poder de multar e de fiscalizar. A Anatel e a ANEEL são grandes exemplos. Aqui os membros dirigentes são nomeados pelo presidente da República e tem sabatina do Senado. A Anvisa também é um exemplo de agência reguladora. Fazem regulações específicas. Existem dirigentes, possuem estrutura própria, possuem um mandato fixo esses dirigentes, possuem um regime jurídico híbrido. Existe estabilidade para esses dirigentes. O seu pessoal é estatutário. Existe um poder regulamentório atípico dentro das agências reguladoras. Aqui existem dirigentes por colegiados. Aqui nós temos que as suas características são da administração indireta, ou seja, a própria agência reguladora faz parte da administração indireta, pode exercer o poder de polícia, que é um poder que eu aposto que possa cair na sua prova, não inovam no ordenamento jurídico. Já as agências executivas realizam, em regra, contrato de gestão, têm autonomia gerencial, são autarquias ou fundações qualificadas, servem para melhoria de eficiência, ou seja, falou dessas palavras, melhoria de eficiência, melhoria de desempenho, contrato de gestão, autonomia, fundação qualificada, tudo é característica das agências executivas.
mais autonomia administrativa, mais flexibilidade para cumprir metas, resultados e índice de desempenho devidamente provados e característica maior de exemplo em metro, tudo é agência executiva. Então, eu quero que você entenda que tudo que eu falei é o que importa para a prova sobre a agência executiva e a agência reguladora. Ainda assim, você não pode confundir com o consórcio público. O consórcio público ou os consórcios públicos, eles poderão ser pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado. A associação pública é uma pessoa jurídica de direito público. A associação civil sem fins lucrativos é uma pessoa jurídica de direito privado. Para autorização, quando a prova falar de autorização, não precisa de licitação. Quando a prova falar de permissão, aí sim é preciso que haja licitação. Para concessão, você lembra de licitação. Lembrando que concessão, você lembra de uma modalidade de licitação chamada concorrência. Extinção dos contratos de delegação é por anulação, revogação, caducidade, cassação ou contraposição. É a cara da UES perguntar das agências reguladoras, das agências executivas, e eu já fiz as devidas diferenciações ali entre ambas. Dando consecutividade aos pontos que estão no seu edital, nós temos os princípios da administração pública, princípios explícitos e princípios implícitos. Os explícitos, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os princípios implícitos são vários. Nós temos o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, ou seja, a administração pública se coloca à frente do interesse meramente individual. Princípio da indisponibilidade do interesse público, que diz que a máquina pública não é disponível para o gestor, a máquina pública é disponível para o povo. A autotutela, que é a possibilidade da administração pública de anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Continuidade do serviço público é um princípio importante implícito que diz que a máquina pública não pode parar. Inclusive, é esse princípio que justifica a não possibilidade de greve para o Corpo de Bombeiros Militar ou para a Polícia Militar. Princípio da especialidade é porque quando se criam as entidades administrativas, fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresa pública, elas possuem um fim específico, elas possuem uma especialização específica e elas não podem fugir dessa linha de atuação. Deu para entender, sim ou não? Princípio também importante aqui que pode cair na sua prova, princípio da tutela ou do controle finalístico ou da supervisão ministerial. Eu expliquei até ali para você. É essa relação que existe entre os entes e as entidades administrativas. As entidades administrativas, elas não devem obediência ao ente político responsável pela sua criação, mas elas têm uma relação de tutela, de controle finalístico e de supervisão ministerial. É a cara da UES cobrar o princípio da legalidade nesse viés, nesse binômio, administração pública e particular. A administração pública vai fazer tudo o que está na lei e não pode fugir de nada do que a lei fala. Ou seja, todos os caminhos que a administração pública tem são ditados por lei. Já o princípio da legalidade no viés do particular é aquele que diz que o particular ele pode fazer tudo, desde que a lei não o proíba. Quando eu falo da impessoalidade, eu falo da regra do concurso público. A finalidade é o interesse público. A moralidade, eu lembro da Lei 8.429 de 92, que estabelece a lei de improbidade administrativa, que inclusive está no seu edital. Diz respeito à honestidade, diz respeito à boa-fé, diz respeito à probidade. Publicidade, em regra geral, salvo intimidade, interesse público, aí eu tenho uma publicidade restrita. A eficiência trazida pela Emenda Constitucional 19 de 98 é fazer de forma a atender os anseios dos administrados. A segurança jurídica é aquela que proíbe os retrocessos. O princípio da participação é aquele que coloca o povo democraticamente para tomar decisões. Razoabilidade é a inteligência do homem mediano, que sabe agir de um jeito X ou de um jeito Y, escolhendo a melhor forma de agir. O princípio da proporcionalidade é uma adequação entre os meios utilizados e os fins almejados. Toda vida que eu tenho essa adequação entre os meios e os fins, eu tenho o princípio da proporcionalidade, princípio da motivação, exposição do porquê que eu faço as coisas. A motivação é a exposição por escrito dos motivos. Não confunda motivação com teoria dos motivos determinantes. Teoria dos motivos determinantes é, por exemplo, aquela que faz com que, por exemplo, eu nomeie um camarada para exercer um cargo em comissão, que é de livre nomeação e de livre exoneração, que é um cargo ad nutum, eu coloco ele hoje e tiro amanhã, sem precisar explicar o motivo de que eu o retirei de lá. Isso aí faz parte da teoria dos motivos determinantes. Dentro da improbidade administrativa, é interessante que você leve para a sua prova acerca do servidor que comete atos de improbidade. Lembre-se dessa regra de memória, ele é super irresponsável, tem suspensão dos direitos políticos, perda da função pública,
indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Ou seja, o servidor que pratica improbidade administrativa, ele é super irresponsável, leva isso para a prova. Não há prejuízo da ação penal, ou seja, além de ele sofrer uma ação de improbidade administrativa, ele pode sofrer uma ação penal. Para ocorrer improbidade hoje, tem que existir dolo, culpa não, só dolo. As modalidades de improbidade são enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atos atentatórios aos princípios da administração pública. Prazo das sanções, proibição de contratar até 4 anos com a administração, multa de até 24 vezes o valor que a pessoa desviou do erário, não existe perda de bens e nem perda da função. Não é improbidade a ação ou omissão decorrente da divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência ainda não pacificada. E o sucessor responde pelos atos de improbidade administrativa? Sim, até o limite do valor do patrimônio transferido. Lucas, pode existir colaboração de empresa? Uma empresa pode colaborar, uma empresa privada, por um ato de irresponsabilidade administrativa? Não, salvo se ela tenha agido com dolo. O reexame é necessário das ações de improbidade administrativa? Sim, cabe reexame necessário às ações de improbidade. Lembrando, pessoal, esse ritmo, essa velocidade é porque o que eu estou expondo, eu estou numa aula de último tiro, mostrando exatamente o que interessa para a prova. O que eu não falar, dispensa, velho. Manda embora, tá? Importante que a gente entenda. Quando a gente fala de uma nova lei, princípio da eficiência da atuação estatal. Então, inspecionou-se uma nova lei, princípio da eficiência da atuação estatal. Uso de publicação oficial gera improbidade. Se tiver algum ato que na publicação oficial prejudique um particular ou um administrado, isso gera improbidade. Ação dolosa tem que ser confirmada no processo. Erro na gestão sem má-fé não configura improbidade, tem que ter o dolo. Ação de improbidade é civil e não penal. Dano ao erário sem dolo não caracteriza mais improbidade. Ação de improbidade deve respeitar contraditório qualificado. Ainda há improbidade culposa? De novo, não. Nem contra o erário. Eu estou fazendo questão de puxar para essa sardinha para isso, porque as chances que tem nessa prova do CBM de cair isso aumentam, já que não apareceu tanto na PM nem na PC. Então, eles estão fracionando a prova, sempre trazendo novidades. Eu estou acompanhando, por favor, acredite em mim, porque as apostas que a gente tem feito têm sido apostas certeiras. Na verdade, é previsibilidade, é tempo de estudo dentro da matéria. Então, segue o combinado. O último tiro tem a prova do CBM Ceará, acredite você ou não, tá? Dentro da parte ligada aqui, a minha aposta das apostas, eu diria que exemplos de órgãos públicos é muito forte. Tudo isso aqui tem chance de cair demais. Departamentos, setores, Secretaria de Segurança Pública, PM Ceará, PC Ceará, tudo são exemplos de órgãos públicos. Se tem uma só pessoa jurídica em administração direta, eu falo de órgãos públicos surgindo. Se falar de mais de uma pessoa jurídica, aí é que entidades não aparecem em órgãos públicos, tá? Então, mais de uma pessoa jurídica é entidades. Falou de órgãos públicos, eu lembro de desconcentração. Não confundir com descentralização por outorga. Existem órgãos independentes aqui nos órgãos públicos. O MP, ele não é via de regra um órgão, mas ele é uma instituição independente, essencial à função jurisdicional do Estado, tá? É importante você entender que existem órgãos simples, órgãos independentes, tá? Lembrando que o órgão público, se faz alguma merda, quem responde é o ente político responsável pela sua criação. Lembre-se sempre das entidades administrativas, tá? Lembre-se que se eu quisesse criar subsidiárias delas, eu precisaria de uma autorização legislativa. Tem órgão público também, ou seja, as entidades podem desconcentrar poder e formar órgãos públicos. Cuidado, não só os entes podem. Pessoas jurídicas de direito privado e público estão distribuídas dentro das entidades. Por exemplo, autarquias e fundações públicas de direito público são pessoas jurídicas de direito público. Sociedades de economia mista e empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado. Existe autonomia, só não tem a política da parte delas. A fase está aqui, né? Fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública. Mais de uma pessoa jurídica. Eu vou lembrar das entidades, né? Descentralização por outorga, eu lembro aqui quando se cria as entidades. Tutela, controle finalista, supervisão ministerial é outra palavra-chave que surge quando eu falo de entidade. Lembrando que eu estou numa aula de revisão, por isso que quem estudou
esse tipo de material é essencial, porque realmente é um material de revisão, tá? Lei específica autoriza a criação de determinadas entidades, mas cria a autarquia, só cria, a lei específica só cria a autarquia, não autoriza a autarquia, cria a autarquia, leva isso para a prova, tá? Um outro ponto importante é sobre os poderes administrativos, que também está no seu edital. Os principais poderes que podem cair na prova do CBM Ceará é poder regulamentar e poder de polícia. Eu destaco no poder de polícia quais são os requisitos do poder de polícia. CDA, coercibilidade, discricionariedade e autoexecutoriedade. O poder de polícia, que inclusive caiu na prova da PC Ceará no domingo agora, é o poder que se tem de condicionar ou restringir comportamentos dos administrados. Condicionar ou restringir comportamentos administrados, limitar, regular atividades. Tudo isso, se aparecer essas palavras no conjunto de uma prova, é característica do poder de polícia, tá? O poder de polícia ele pode ser judicial ou administrativo. Sobre o poder regulamentar ou o poder normativo, é aquele que a administração pública tem para organizar a sua estrutura, inclusive para fazer com que haja fiel execução das leis. Mas também existe o poder discricionário, que é aquele que se pode agir com conveniência e oportunidade. Existe o poder vinculado, é aquele que a lei dá um único caminho sobre como pode agir. Existe o poder disciplinar e o hierárquico. Mas para que o disciplinar aconteça, o hierárquico tem que ter vindo antes. O hierárquico é para dar ordens, é para rever atos de ofício, é para delegar, é para avocar atribuições. Tudo isso, se aparecer essas palavras na prova, é característico do poder hierárquico. Já o poder disciplinar é o poder de punição, para abertura de PAD, para punir, para sancionar um servidor, para abrir uma demissão, uma advertência, uma suspensão, uma cassação de aposentadoria. Tudo isso é corolário, é característico do poder disciplinar. Meus amigos, essa foi uma revisão, parte 1, último tiro, ligada ao tema do CBM Ceará. É claro que nós vamos ter dentro do último tiro uma parte 2, que é ligando só os flashcards, só os pontos que realmente interessam para a prova. Aí a gente vai sublinhando flash a flash, mostrando como é que a prova pode perguntar, e é isso que é legal, fazer com que você se encante mais com o último tiro e consiga passar no concurso dos seus sonhos, que é o CBM Ceará. Meus amigos, é essa formatação mais precisa para estudar uma reta final. Qualquer outra formatação, desculpe, é perda de tempo para você. Não à toa, a Tribo tem se adquirido a nomenclatura de curso mais preciso na reta final. A gente está ganhando cada vez mais essa fama, não só pela fama de entregar a prova, mas pelas aprovações que nós tivemos aí na PM Ceará, que vamos ter no CBM Ceará, que vamos ter na PC Ceará, tá? É só você ver quem é que está mais aprovando em números de pessoas, porque realmente a gente está entregando as provas e está fazendo a galera estudar de um jeito diferente na reta final. Essa forma de estudar na reta final precisa mudar. Você não pode ficar com batido de panela ali, com aulões onde o professor não te faz perder muito tempo. É objetividade no quadro, nos flashes, nos guias. Por isso que parabéns para você que já tem o último tiro. E se você não tem, cara, eu vou deixar de novo um combo dos combos aqui. Você pegar tanto o último tiro do CBM Ceará, como a mega revisão de véspera presencial em Fortaleza, que vai acontecer justamente no dia 23 de agosto, tá? Domingo é a prova, né, 24, e 23 é o sábado, onde você vai ter a mega revisão de véspera, começando a partir das 8 horas da manhã até 19, 20 horas da noite. Véi, você não pode pensar em ficar de fora. Eu quero você pegando o último tiro e pegando a MRV. Lucas, mas eu quero pegar só a MRV. Você pode também pegar só a MRV. Lucas, eu quero pegar só o último tiro. Você pode pegar também só o último tiro. Mas por que não unir os dois? Por que não unir os dois? Por isso que a gente barateou o investimento. Tá? Você unir os dois. Pega os dois, cara. Você vai ter muito mais estratégia de reta final. Cara, eu garanto, eu tô te dando a minha palavra. Se você revisa todos os tópicos do edital do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará por esse material de último tiro, você faz o esquema mais adequado para passar nessa prova. Não há estratégia mais lúcida, sólida, para você levar para a sua prova do que a utilização disso aqui, tá? Eu tô te dizendo isso, porque eu tenho experiência no que eu faço. Eu tive para ti aqui uma aula super objetiva, ligada aos pontos que são principais, em quadro, para te entregar na sequência, você que é aluno do último tiro, você já pode ver essa aula, uma aula só marcando o flashcard. Então vai valer muito a pena você pegar a parte 1 e a parte 2 de Direito Administrativo
para o último tiro. Lembrando que não é só de direito administrativo, a revisão é com todas as disciplinas do edital. Inclusive física, química e biologia, nós temos sugerido bastante que vocês estudem apenas nessa reta final pelo material de último tiro e também pelas questões que estão lá propostas, tá? Essa é a melhor forma de você revisar todo o conteúdo programático do concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará e conseguir uma excelente nota, como a gente tem feito e ajudado os nossos alunos nessas retas finais, tá bom? Um forte abraço no seu coração. Vou deixar esse QR Code aqui para que você possa realmente tomar uma decisão. E a minha sugestão para você, pega esse combo e vem se preparar no último tiro e pegar acesso à mega revisão de véspera presencial em Fortaleza para o Corpo de Bombeiros Militar. Forte abraço e a gente se vê na próxima oportunidade rumo ao Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. Valeu! We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you